Salve pessoal, meu nome é Felipe, eu sou um teólogo mineiro, estou aqui hoje para fazer o react, né, dessa primeira parte do debate que a gente teve lá, eu e o André, versus Misa e Michele, lá no canal Spectrum, e algumas coisas eu acho que não ficaram tão claras, e eu queria hoje estar reagindo aqui, para a gente estar expandindo um pouco essa conversa e vendo o que, é que a gente consegue melhorar enquanto possibilidade de compreensão, né? Eu confesso que eu tentei ser um pouco mais claro nessa vez do que no primeiro debate, né? Porque algumas pessoas reclamaram que não tinha entendido, e eu tentei, só que muitas vezes a gente acaba. Como é que eu posso dizer? Pô, fugiu a palavra aqui, né? Mas enfim. Mas às vezes a gente acaba simplificando demais, perdendo um pouco algumas coisas, e o tempo também não permite que a gente consiga fazer uma elaboração um pouco melhor. Às vezes a gente também tenta falar numa linguagem, acaba travando, porque às vezes a gente está tão acostumado com uma linguagem um pouco mais complexa que quando a gente vai falar rapidamente com termos mais populares, vamos dizer assim, as coisas não ficam tão bem construídas quanto deveria, assim. E eu vi algumas pessoas, por exemplo, falando também sobre a fala do André, que ficou um pouco difícil, e não aceitando, às vezes, que elas só não têm um repertório suficiente para conseguir entender aquilo que estava sendo dito, e não como se fosse. Eles se colocam nesse lugar para não assumir, por exemplo, que a fala está correta. Então, eu queria, inclusive, ver, assim, ouvir de novo algumas coisas que o André falou, e algumas coisas que eu falei também, e tentar simplificar e explicar de uma forma talvez mais clara para a gente conseguir entender o que está sendo dito e também ampliar um pouco aqui o horizonte da discussão, né? Então vamos assistir. Eu coloquei velocidade 1,5, porque eu acho que vai ser mais fácil, né? Se você não assistiu, você pode assistir lá na velocidade normal, mas eu vou estar comentando aqui, eu acho que vai facilitar um pouco essa discussão. Enquanto houver cristianismo, haverá fundamentalismo. Bom, eu defendo que enquanto houver cristianismo haverá fundamentalismo, porque isso não é uma coisa só do cristianismo, mas é de qualquer religião. Enquanto houver um texto sagrado, um dogma que tem que ser apresentado, que precisa ser seguido, vai haver pessoas nesse meio que acreditam nessa religião, que vão de alguma forma querer utilizar isso de uma forma a interpretar esse texto na sua literalidade. Então pode haver diversos movimentos teológicos, e aqui eu vou me referir, claro, ao cristianismo, porque nós estamos debatendo com dois amigos que são cristãos de esquerda, mas isso vale para qualquer religião, como um todo. Mas basicamente é essa a ideia. Enquanto houver um texto, ele vai ser interpretado por alguma pessoa de uma forma fundamental, ou seja, na sua literalidade. Esse é um problema que a gente já tem enfrentado hoje dentro do cristianismo, e a gente... Tá, aqui já tem uma questão, né? Na sua forma fundamental. Eu acho que o André vai responder isso muito bem, só que as pessoas não conseguiram entender, né? Mas não existe isso de fundamental no texto. O André vai demonstrar isso porque toda leitura do texto é lida dentro de um contexto. E esse contexto em que o André está apontando é um contexto social que a pessoa está inserida. A gente, inclusive, eu falo no início do debate que a gente tem um pressuposto de uma leitura que está inserida socialmente dentro de um contexto concreto. Nesse sentido, é algo muito próprio da teoria marxista, a gente primeiro analisar que tipo de experiência social a gente está inserido para que aquele tipo de influência teórica possa acontecer, né? Então, não existe isso de leitura fundamental ou de leitura literal nessa categoria, porque o que define o que seria uma leitura literal ou não é a experiência social onde a pessoa que está lendo o texto está inserida. Percebe? Mas eu vou dar continuidade na hora que o André estiver falando, eu volto nisso. tem enfrentado isso ao longo de 2 milênios praticamente de existência dele. Enquanto há tentativas de se interpretar esse texto... Não, né? 2 milênios não. Inclusive eu falo isso. Eu vi até que eu vi, por exemplo, uma reação do humanista quando eu falo que não existiu 2.000 anos de fundamentalismo. Gente, as palavras, os conceitos, eles são históricos, né? Se você quiser falar, por exemplo, que sempre existiu, e até isso eu discordaria. E eu falo isso em algum momento durante o debate. Se a gente falasse, por exemplo, que sempre existiu um tipo de leitura que promove um tipo de violência a partir do texto, eu falaria, beleza, esse tipo de assunto é uma outra questão.
A questão é que fundamentalismo não é em si um problema. A gente tentou falar isso, não é em si um problema no sentido de ser violento. É lógico que eu vejo como um problema no sentido de metodologia e de formação de um tipo de cristianismo específico, tá? Eu vejo isso como um problema. Agora, você assumir que a leitura fundamentalista ela é em si uma proposição de violência em relação ao mundo, em relação ao outro, ou em relação até à política pública, isso não tá posto, pô. Então Felipe, você está negando então a experiência medieval da Inquisição ou das Cruzadas? Isso não é fundamentalismo, gente. Isso não é fundamentalismo, tá? Mas como o André também disse, pelo bem do debate a gente não vamos trabalhar, vamos fingir que esse conceito caiu do céu e ele não tem um contexto histórico para a gente, beleza, vamos discutir fundamentalismo da forma que a Michelle colocou, né, a partir de uma dimensão aplicada. O que seria o fundamentalismo aplicado hoje? Porém, gente, levar essa compreensão de fundamentalismo para o passado é um problema. É um problema. Porque a experiência social que fazia com que as pessoas lessem aquele texto de forma violenta era outra. Era um outro tipo de promoção de violência diferente daquilo que se existe hoje. O fundamentalismo tem muito a ver com a experiência social que a gente vive. Por isso que o André ele assumiu, inclusive, ele falou, né, que se inicia dentro de um movimento da Inglaterra, mas ele tem formação da forma que a gente conhece no contexto do cenário estadunidense. Mas vamos dar continuidade aqui, porque eu acho que algumas coisas têm que ficar muito claras, tá, gente? Porque fundamentalismo tem a ver com uma construção que foi feita no século passado, ou finalizada no século passado, que fala sobre o fundamento da fé para aquelas pessoas que estavam construindo essa percepção. E aí tem a ver com literalidade do texto bíblico, ou melhor, com inerrância do texto bíblico, com uma relação que o fiel, no caso evangélico, tem com o texto bíblico. Então, é um cenário do cristão evangélico dentro de um contexto estadunidense. É muito específico, tá? Beleza, depois esse conceito começou a virar um conceito que serve para falar sobre qualquer tipo de experiência, só que a gente então precisa definir esse conceito muito bem para a gente iniciar o debate, né? Então a gente aponta no início da nossa fala que existe essa dimensão histórica, mas depois, pelo bem do debate, a gente reconhece que existe um tipo de experiência que pode ser violenta, que não tem que ver com essa relação necessariamente com a história de como esse conceito surgiu. Mas aí eu apresento uma outra questão, que é a dimensão da ideologia, e que não precisa necessariamente ter um texto fundante para que exista esse tipo de ideologia que promove violência. Mas eu vou voltar nisso porque eu quero que fique claro esse tipo de coisa, para não ter ruído, né? Porque já que a gente não conseguiu passar, eu vou tentar ser o mais claro possível aqui, né? Texto, dentro de um contexto histórico, dentro de uma ideia onde ele possa ser adequado à nossa moral moderna, por exemplo, ainda vai ter gente que vai buscar esse tipo de afago na sua literalidade, nessa busca por tentar encontrar o seu lugar no mundo, principalmente. E por conta disso, esse fundamentalismo vai sempre acabar resultando em preconceitos e qualquer outro tipo de malefícios para a nossa sociedade, justamente porque são textos que são de uma época completamente diferente da nossa. E eu não consigo ver em nenhuma religião a chance de fugir disso, porque são dogmas, e um dogma ele não pode ser quebrado, ele é um texto sagrado que foi ditado pelo próprio Deus. Como é que tu vai reinterpretar ele de outra forma? Vamos lá, primeiro, o texto bíblico não é um dogma, né? O dogma ele surge a partir do texto bíblico, mas o texto bíblico em si, o texto bíblico não é um dogma. E, como ele vai ser reinterpretado se foi ditado por Deus? Como ele foi durante 2000 anos. A história do cristianismo é uma história de reinterpretação do texto bíblico. Inclusive é por isso que surgem os dogmas, né? Porque aí tem o dogma da Santíssima Trindade, tem vários dogmas, né, vamos dizer assim, que são reinterpretações do texto bíblico a partir de uma nova experiência social que as pessoas estão inseridas. Percebe? Então, por exemplo, a união hipostática é um dogma. A união hipostática seria as duas naturezas de Cristo, né? É um dogma não porque eles perceberam no texto bíblico a priori
esse tipo de experiência, mas porque, estando dentro de um contexto filosófico específico, onde a filosofia helênica está presente ali, eles conseguiram agora olhar para o texto e elaborar um tipo de teologia que tem como pressuposto uma filosofia específica. Então, o texto bíblico ele é reinterpretado ao longo da história da igreja. Então, não existe isso é um texto rígido em que ele não é interpretado. Pelo contrário. Por isso, por exemplo, que em algum momento a sodomia, como vai ser dito durante o debate, foi interpretada a partir da homossexualidade. A própria Michelle assume que em Lutero não existia a questão de homossexualidade, que era pederastia. Ou seja, surgiu uma outra experiência social que forçou com que as pessoas interpretassem que literalmente o texto estivesse falando sobre homossexualidade. Percebe? Então o texto é reinterpretado. A história possibilita esse tipo de reinterpretação do texto bíblico para um tipo de experiência social específica que as pessoas estão inseridas. Outro problema que eu vejo nisso também é que as vozes que são fundamentalistas e que oferecem essa resposta fácil, uma resposta que diz assim, se nós voltarmos a essa essência do texto, nós vamos alcançar aquilo, a segurança que Deus nos promete, por exemplo, essas vão ser vozes que vão ecoar muito mais fácil e muito mais doces nos ouvidos das pessoas que buscam uma resposta simples e fácil. E, portanto, eu acredito que seja um grande perigo a gente continuar tentando reinterpretar esse texto, sabendo que vão ter pessoas que sempre vão trazer de volta para esse aspecto fundamentalista. É o que a gente vê em outras religiões, como por exemplo também o islamismo, que tem a sua leitura fundamentalista, que traz diversas situações em diversos países do mundo também, que são bastante preocupantes para o avanço da nossa sociedade. E é por isso que eu acredito que enquanto houver cristianismo, vai haver fundamentalismo, porque sempre vai ter alguém que vai querer interpretar esse texto de uma forma extremamente preocupante e, na nossa atual realidade, bastante ultrapassada. Eu sou o Misael Lima, sou apresentador e criador do canal Misa e Maria, sou jornalista também e sou ateu. Tô aqui para discutir com os nossos amigos aí, crentes de esquerda também, porque eu também sou de esquerda, pra gente tentar falar um pouco sobre, enfim, a nossa sociedade como um todo e como eu vejo, por exemplo, que uma sociedade que tenha um viés muito mais ateísta e não religioso possa ter uma influência melhor ou pelo menos acolher melhor as pessoas como um todo. Eu acredito que uma sociedade ateísta, sim, ela é mais inclusiva, ela é mais tolerante com os outros e eu acredito que a gente hoje vive numa sociedade brasileira em que a gente está completamente tendo que lidar com um domínio cristão, e eu não digo um cristão generalista, mas um cristianismo muito mais ligado à extrema-direita, e eu vejo isso com muita preocupação, porque acaba cerceando os direitos não só das minorias, mas também das mulheres como um todo, tanto no seu direito reprodutivo e da sociedade como um todo, acaba afetando a nossa vida. Então, por conta disso, eu acredito que a gente precisa ter menos influência cristã no poder. E é isso que a gente vai discutir aqui, é isso que eu acredito que a gente vai trazer, vai poder conversar, para ter uma ideia melhor de como essa galera, que também é do nosso espectro político, pensa. Qual é o meu problema com a afirmação e não com a resposta do Misa? Meu problema é com a afirmação. Eu não acredito, como eu sou uma pessoa também da área de exatas e da questão lógica, eu não acredito que é uma relação causa e efeito, né? Se existe cristianismo, existe fundamentalismo. Até porque a gente, na forma que eu vejo, como eu defendo sociedades seculares, eu acredito que a gente pode ter o cristianismo não inserido no ambiente político, e isso é qualquer religião, tá? Não é só o cristianismo. Não inserido no ambiente político, o que levaria ao tal fundamentalismo a não ter a força que tem. O problema é quando a religião desenvolve força política e, sim, através das figuras mais rígidas, digamos assim, dentro da religião. Hoje a gente vê exemplos muito claros no Brasil, trazendo para a nossa realidade, de pessoas que utilizam a sua fé, a sua interpretação do texto religioso para propor lei, sendo que nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não subscrevem todas a mesma religião. Então, existe fundamentalismo porque existe cristianismo? Sim. Existe fundamentalismo porque existem religiões que permitem isso. Não, né? Talvez eu devesse ter elaborado isso melhor no debate, mas eu falo isso, né? Na hora que eu estou tentando expor ali a minha ideia. Existe fundamentalismo porque existe uma ideologia específica que promove a possibilidade de que exista o fundamentalismo. Tá? Não existe fundamentalismo porque existe cristianismo. Não nessa percebe? Não dessa forma que eles estão usando. Se a gente estiver falando sobre fundamentalismo no seu sentido do conceito histórico, aí sim, só existe fundamentalismo dentro do evangelicalismo, inclusive, não é nem dentro do cristianismo. Dentro do protestantismo existe fundamentalismo, e só. Se a gente estiver analisando o conceito dentro da sua elaboração histórica. Agora, da forma que eles estão trabalhando, para o bem do debate, não, gente. Não, o que possibilita uma leitura do mundo fundamentalista é a experiência que a gente vive hoje.
No entanto, não existe necessariamente fundamentalismo pela religião. As religiões podem existir sem que haja fundamentalismo. Eu não estou aqui para combater a fé de ninguém. Ponto. Se não existe fundamentalismo... deixa eu até voltar aqui. Para violar. Que existe fundamentalismo porque existe cristianismo? Sim. Existe fundamentalismo porque existem religiões que permitem isso. No entanto, não existe necessariamente fundamentalismo pela religião. As religiões podem existir sem que haja fundamentalismo. Não existe fundamentalismo pela religião. Tipo assim, aqui ficou um pouco confuso para mim. Na hora lá do debate, eu entendi que ela estava falando que pode existir fundamentalismo fora de um contexto religioso. E aí, para o bem do debate também, sim. Porque é uma ideologia que promove esse tipo de experiência. A gente pode até, inclusive, falar da União Soviética, gente, na época de Stalin. Porque, em algum contexto... Na hora que eu vou falar sobre fundamentalismo ateu, eu falo sobre isso. Não tô aqui para combater a fé de ninguém, para violar a crença de ninguém. Eu tô aqui para dizer assim, sabe a tua fé? Tu acredita nesses valores? Que bom. Leve para sua vida, leve para sua congregação, mas não traga para a lei. Eu não tenho obrigação de seguir o que tu acredita. E no momento que tu tenta transformar isso em lei, tu me obriga a fazer isso. Então, eu defendo que as pessoas sejam cristãs, muçulmanas, hindus, acreditem nas suas divindades, mas que essa crença delas não tem o poder de influenciar na minha vida. Fala pessoal, eu sou a Michelle Estrava da Vida e mais uma vez aqui no Spectrum e mais uma vez para debater ateus versus cristãos. Nesse debate, especialmente, a gente trata de problemas sociais, a gente vai estar olhando questões de secularidade, a gente vai estar olhando questões de influências políticas do cristianismo. Eu acho muito importante a gente estar tendo esse tipo de discussão, porque a gente vive uma realidade social onde o cristianismo, inserido no poder, acaba trazendo dificuldade, especialmente para a população marginalizada e para pessoas diversas que não são socialmente aceitas. Espero que vocês gostem do debate. Prometo ser um debate muito rico. Espero que a minha participação no Spectrum, mais uma vez, possa levar a algum questionamento. E se vocês tiverem qualquer dúvida, manda mensagem e a gente conversa. Acho que a gente poderia encarar esse problema do fundamentalismo e, sobretudo, do modo como o Mises apresenta isso a partir de 2 pontos de vista. O primeiro seria um mais rígido, que seria definir historicamente que o fundamentalismo ele é um termo que se refere ao início do século XX e que, com um pouco mais de esforço, a gente poderia dizer que o movimento em si nasce no meio do século XIX na Inglaterra, mas a forma como ele se caracteriza e ganha esse título é uma forma estadunidense do início do século XX e tem um contexto muito específico dentro do debate do evangelicalismo estadunidense, a relação entre os liberais e os mais conservadores. Mas sendo um pouco mais generoso... Então, gente, por que isso é importante definir as coisas historicamente? Para a gente não cair no idealismo, né? Para a gente não achar que o conceito ele é anterior a um tipo de elaboração histórica ou algum tipo de construção histórica. Teve até algumas pessoas que brincaram falando que são 2 cristãos materialistas contra 2 ateus idealistas. Sim, porque a gente se propõe, teoricamente, a fazer uma análise dentro do campo teórico marxista, né? Então, por isso a nossa discussão, enquanto pessoas que estão pesquisando o contexto religioso, a gente se apropria de categorias próprias desse ambiente epistemológico, né? O fato do Mises e da Michelle não terem, pelo menos claramente, um tipo de metodologia de análise social, fica um pouco difícil da gente conseguir encontrar onde eles estão dentro dessa elaboração, assim. E eu sei que eles dialogam com algumas vertentes, né? Eu me considero amigo deles, assim. Então, eu sei que eles fazem essa leitura dentro de alguns pressupostos, mas ao longo da discussão ficou flagrante esse tipo de distinção epistemológica, né? Metodológica, de leitura da realidade. Por exemplo, a definição de fundamentalismo. Nós dois, antes de discutirmos o fundamentalismo enquanto um conceito em abstrato, a gente o procura historicamente para a gente discutir e, ok, a gente sabe que está aqui. Mas para o bem do debate, vamos para esse conceito que vocês estão tratando, assim, o que seria esse fundamentalismo. Percebe por que a gente tá assumindo lugares muito distintos, assim? E aí o André ele dá continuidade para falar a respeito disso de acordo com aquilo que eles estão trabalhando. Vamos ver. Com o debate, acho que a gente poderia também pensar que essa posição de que o fundamentalismo seria uma leitura literal do texto bíblico, ela ignora que toda religião que se fundamenta em um texto fundamental parte da ideia de que a pessoa que lê o texto, ela tem razão na sua própria leitura. Então,
isso não significa que ela vai querer derivar isso em leis públicas, isso não significa que ela vai querer que todas as pessoas sigam, estejam debaixo da mesma ordem moral ou da mesma ordem jurídica, mas não existe religião, sobretudo nos moldes da religião, que se fundamenta em um texto fundamental, de um texto que é tratado como revelação. Isso não é só o cristianismo, e nem só o islamismo, que é uma derivação do cristianismo, isso tem que ver com a religião. A religião, de forma geral, tem uma relação com esses textos que são considerados textos fundamentais, sobre os quais o leitor posterior vai poder voltar e dizer, olha, aqui Deus atuou na história e eu posso voltar e lendo esse texto bíblico eu posso tentar entender o que Deus está fazendo na história agora. Aqui, gente, um conceito que eu acho que é muito interessante, que o texto bíblico, ele surge antes enquanto tradição oral. Eu acho, inclusive, muito boa a definição que o James Dunn dá para o texto bíblico, que o texto bíblico ele é uma tradição oral escrita. Tá? Isso perpassa a lógica do cristianismo como um todo, tá? Por quê? Porque é uma elaboração teológica que é feita a partir de um tipo de tradição específica em que se relê o texto, como o André disse, dentro do contexto em que o fiel está vivendo. Então, por exemplo, se você pegar a Eda, as Edas, né? A Eda em prosa ou a Eda em verso, que são textos do povo da Escandinávia, né, dos vikings, vamos dizer assim, ainda que a forma que a gente tenha hoje seja uma forma que foi muito influenciada pela tradição cristã, são textos que servem algum tipo de fundamento que é reinterpretado dentro de um contexto histórico específico. Então, todo mito ele vai ser reinterpretado a partir do contexto que a pessoa está inserida. O texto bíblico não é diferente só porque é um texto, entende? No caso, a Eda, ela se torna também um texto posteriormente, mas ela primeiro surge enquanto tradição oral. O texto bíblico é a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, a experiência de povos originários, ainda que eles não tenham um tipo de texto fundamental, eles têm os mitos fundamentais, que são reinterpretados ao longo da história. Não à toa o texto bíblico, por exemplo, tem duas experiências, aqui, duas em Gênesis, né? Dois textos de fundação do cosmos ou do ser humano. Pô, em Salmos apresenta mais narrativas da criação, de disputa de Deus com Leviatã antes da fundação do mundo. Então, assim, o texto bíblico também revela uma etapa de reelaboração mítica ao longo da história. Então, esse texto fundamental, ou essa mitologia fundamental, vamos colocar nessa categoria aqui, essa revelação fundamental, ela é reinterpretada ao longo da história. Isso serve para qualquer tipo de experiência social, religiosa, vamos colocar aqui nessas categorias, porque também isso não é uma coisa que não ficou muito bem, e é um conceito difícil, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Então, toda experiência religiosa, ela reinterpreta a sua tradição fundamental, vamos dizer assim, tá? Para dar sentido para a experiência social que eles estão inseridos naquele contexto em que o fiel está lendo. De modo que, se a gente pensa que o fundamentalismo seria uma leitura literal do texto bíblico, e a gente acredita nessa afirmação, a gente ignora que toda leitura ela parte de um processo que é impossível acessar a literalidade do texto. Então toda pessoa que assume que ele está lendo o texto de forma literal, ele está inventando uma literalidade e ele precisa acreditar na forma como ele enxerga o próprio texto bíblico para dizer que aquilo que a sua própria interpretação do texto bíblico é o texto bíblico. Então essa afirmação... Perfeito. E isso tem muito a ver com fundamentalismo mesmo, assim. Porque, de alguma forma, falar de inerrância do texto bíblico é assumir, de alguma forma, que aquela interpretação também é inerrante. E aí, nesse sentido, a interpretação é um tipo de interpretação literal, porque pressupõe que aquilo que você tem como elaboração teológica a priori, antes de ler o texto bíblico, ela é verdadeira. Então, o que fundamenta esse tipo de leitura literal? Exatamente a experiência que se vive hoje. Econômica que se vive hoje. A experiência do capital fundamentou o ambiente social em que um grupo específico lesse o texto bíblico e falasse assim: o texto bíblico legitima esse tipo de leitura aqui. Isso é a leitura literal. Isso aqui é a leitura literal. Então, não é que o texto literalmente está dizendo aquilo que o cara está interpretando. É que, a partir de um ambiente específico, possibilita que a noção de literalidade do texto bíblico seja aquilo que está sendo interpretado. Tá dando para entender?
Não existe essa literalidade. Essa literalidade ela é construída por conta de um tipo de percepção hegemônica da sociedade que a gente vive. O capitalismo ou a democracia liberal fundamentou um ambiente de signos específicos, onde, quando a gente olhar para o texto bíblico, imediatamente a gente vai ter como pressuposto referencial, na hora que a gente está lidando com o texto bíblico, a democracia liberal. Vou dar um exemplo. Quando a gente olha para o texto bíblico e a gente lê guarda, na hora, guarda vai... a nossa percepção do que seria guarda vai vir a literalidade de onde a gente está inserido hoje. Quem são os guardas de hoje? E aí a gente vai levar os guardas de hoje para dentro do texto bíblico. Um exemplo muito tosco, só para a gente entender que não existe essa ideia de literalidade. Não existe. A literalidade que existe, vamos dizer assim, é você interpretar o texto literalmente a partir do contexto social que você está inserido. E a gente está negando isso o tempo todo, porque a gente está pressupondo que a gente tem que mudar esse tipo de experiência social que a gente vive, né? Ela é generalista e ela não explica quase nada, porque ela aceita aquilo que diz o fiel, que é, esse texto bíblico ele deve ser lido desse modo, esse é o modo literal de ler o texto bíblico, porque, teoricamente, é assim que é. Não, a gente sabe que todo texto é lido dentro de um contexto, e dentro desse contexto ele é organizado a partir do próprio... Isso, todo texto é lido dentro de um contexto. Aqui ele está falando de contexto social, gente, ele não está falando de contexto de metodologia. Não, a pessoa que está lendo o texto bíblico, ela está inserida dentro de um contexto social. É isso. De novo, não tem como ler o texto bíblico em abstrato. As pessoas não saem do mundo para ler o texto bíblico. Ok? Da vida do próprio leitor, para que ele dê conta da sua própria experiência de vida. Bom, meu nome é André Carlos. Percebe por que aqui tem uma diferença entre duas pessoas que são materialistas e idealistas? É isso. A gente está tentando demonstrar de alguma forma que existe um tipo de historicidade que fomenta um tipo de experiência do leitor. E o leitor ele olha para o texto bíblico a partir dessa experiência que é anterior ao texto. Ok? Não é o texto que legitima... Isso aí uma hora eu falo, eu acho que claramente. A Michelle até concorda quando eu falo. Castro, eu nasci no Agreste Pernambucano, mas cresci no Recôncavo Baiano. Eu sou graduado em Teologia e mestre em Ciências da Religião. Gente, quem não conhece o André, conhece. O André é um monstro. O André é um monstro, tá? É um amigo pessoal. Leiam Eis aí, Povo Brasileiro. Eu li. É um livro denso, mas é um livro que vale a pena. E é um livro que eu tenho certeza que daqui a alguns anos ele vai se tornar uma referência da discussão sobre o evangelicalismo brasileiro. Eu também sou editor e colunista da revista Zelota, também escrevo para o blog da Boitempo e para a Terra Redonda. Eu sou ensaísta e basicamente tento entender as relações entre a imaginação religiosa e os processos sociais no Brasil. Eu publiquei 2 livros, A Luta que há nos Deuses, da Teologia da Libertação Extrema-Direita Evangélica, onde eu tento fazer uma interpretação do processo histórico que aconteceu entre aquela imaginação religiosa que dava em uma luta política de esquerda até essa atual e contemporânea imaginação religiosa que organiza um comprometimento da extrema-direita no Brasil. E agora esse ano estou publicando Eis aí o Povo Brasileiro, onde eu tento fazer uma interpretação do movimento evangélico a partir deles mesmos e colocando o evangelicalismo enquanto um problema brasileiro dentro dos grandes esquemas de interpretação do Brasil e das tradições de crítica brasileira. A gente vai debater com alguns ateus e, sobretudo, tentar pensar o lugar social da religião e tentar colocar como a religião é um instrumento e um espaço de disputa tanto para defender o mundo como ele existe ou também para construir novos mundos. Eu acho que, como o André colocou bem, o fundamentalismo ele tem um contexto histórico, né, que inicia no século XX ali, e eu acho que a afirmação de que sempre vai existir fundamentalismo negligencia que existiu quase 2000 anos de cristianismo sem fundamentalismo, né? Ponto. Nesse sentido histórico, existiu quase 2000 anos de cristianismo sem fundamentalismo. Porque é isso. O conceito de fundamentalismo, nesse sentido histórico, ele surgiu agora, recente. E, gente, desculpa, não tem como fugir disso. Então, tanto o André quanto eu começamos a partir dessa categoria histórica do conceito. E depois a gente amplia. A leitura alegórica ela dominou grande parte da experiência do cristianismo e tal. Então, eu acho que é negligenciar, inclusive, que o fundamentalismo ele surge dentro de um contexto iluminista, em que a história se torna o pressuposto para a leitura do texto bíblico. O iluminismo ele trouxe tanto o método histórico-crítico como o fundamentalismo. Então, é essa percepção de racionalidade e de produção de pensamento cartesiano, positivista, trouxe esses 2 tipos de elementos, que seria uma leitura historicizante do texto bíblico. Aqui, o que eu quis fazer aqui
foi demonstrar que, de alguma forma, a experiência da filosofia ocidental burguesa que possibilitou a experiência do fundamentalismo cristão. Não sei se eles conseguiram entender, mas é exatamente esse ambiente de horizonte filosófico, onde tem como pressuposto a burguesia, que possibilita uma leitura fundamentalista do texto, ou uma leitura historicizante do texto. Surge, de um lado, o método histórico-crítico, que é um método que se usa, e eu uso, inclusive, até hoje, mas também surge o fundamentalismo. Então, a filosofia burguesa, ela possibilita esses gêmeos aí, tá? Que é o liberalismo teológico e que é o fundamentalismo teológico, né? Então, hoje se usa o método histórico-crítico, mas com muitas ressalvas daquilo que era usado, inclusive, na teologia liberal. Eu considero que a teologia liberal tenha sido superada pela neo-ortodoxia, não pelo fundamentalismo, que é de onde, por exemplo, a teologia da libertação é muito influenciada, né? Essa teologia neo-ortodoxa, ainda que seja uma teologia que surja no ambiente católico, né? Mas tem um diálogo interessante com teólogos evangelicais ou teólogos da neo-ortodoxia, vamos dizer assim. Eliminando uma dimensão simbólica, eliminando muitas vezes, inclusive, isso que produz um tipo de sentido para além de uma lógica muito concreta do texto bíblico. Isso que produz sentido prático. Isso aqui é filosofia burguesa, tá? Essa filosofia rígida, essa percepção rígida demais do texto bíblico. E há uma rigidez que tem que ver com o modo de produção que a gente está inserido, tá? Mesmo, da experiência do pobre, da experiência do povo, enquanto povo de fé, nesse sentido, assim. E o meu receio, e eu acho que a Michelle até tocou num ponto que me parece interessante, que não é só o cristianismo e nem só as religiões que produzem fundamentalismo. O que produz fundamentalismo é uma ideologia específica. Pronto. O que produziu, inclusive historicamente, o fundamentalismo nesse sentido conceitual do evangelicalismo? Foi a experiência de uma sociedade burguesa. É isso, né? E ampliando o debate para que a gente consiga prosseguir, eu também estava querendo dizer que, de alguma forma, o que possibilita a experiência de violência do fundamentalismo, do que se entende como fundamentalismo aqui, da forma que eles estão tratando, é a ideologia de extrema-direita. É essa ideologia que existe anterior ao texto, mas que também é legitimada pelo texto. Inclusive o ateísmo pode promover algum tipo de fundamentalismo nesse sentido. Depende de que ideologia que vai ser proposta, né? Depende de que ideologia vai ser proposta. Como que... o que eu estou querendo dizer aqui, por exemplo? Ainda que você não tenha um pressuposto de fé, você pode promover um tipo de violência. Se você tiver como pressuposto uma ideologia extremista. Gente, se você pegar, por exemplo, a relação da União Soviética no início com Lenin, ainda que fosse uma sociedade ateia, o Lenin, ele teve uma relação interessante com povos originários da Rússia, com o animismo, com o islamismo, e ele só teve um problema com o cristianismo ortodoxo porque tinha muita relação com o czarismo, tá? Então, a crítica do marxismo era uma crítica muito relacionada ao cristianismo. Porque o cristianismo ele era usado naquele contexto como uma ideologia que fomentava a ideologia dominante. E eles percebiam, por exemplo, que os povos originários eles viviam um tipo de comunismo primitivo. E em algum momento aquele tipo de experiência iria mudar depois de um processo de educação e tal. Isso muda com Stalin. Beleza? Isso muda com Stalin e a burocracia do Stalin não acabou só com a experiência dos cristãos, acabou com a experiência religiosa como um todo. E aí foi uma sociedade ateia no sentido de tentar forçar o fim das religiões mesmo. Beleza? Porém, em algum momento, no contexto de guerra, o Stalin percebeu que a religião tinha um potencial de fomentar a identidade de um povo a partir de uma dimensão que a razão não dava conta
E ele começou a ficar um pouco mais brando com a religião, porque ele percebeu que no contexto da guerra, as pessoas e a dimensão religiosa fazia com que tocava no mais íntimo das pessoas para que elas conseguissem ir ali defender a sua nação dentro de um ímpeto religioso. Então, o que eu quero apontar aqui é esse tipo de postura ateia de Stalin no início é uma postura de um fundamentalismo ateu. Com isso eu não estou dizendo que o ateísmo ele é em si ele possibilita um tipo de filosofia fundamentalista. Não é isso, não é isso. Mas leituras dogmáticas, por exemplo, do texto de Marx, possibilita que pessoas, dogmáticas aqui nesse sentido de rígidas demais, dentro de um cenário ateu, façam que as pessoas negligenciem ou seja violento com um tipo de experiência religiosa como aconteceu na época de Stalin. Ou vocês vão me falar que aquele tipo de experiência não foi violenta com povos religiosos? Entende? Ou vocês vão me dizer que não existe a possibilidade, inclusive cito o Mamãe Falei em um momento, de existir ateu fundamentalista. Não existe, então, ateu fundamentalista? De novo, o que promove o fundamentalismo nesse sentido de violência é uma ideologia específica, uma ideologia muitas vezes autoritária, uma ideologia extremista demais, burocrática demais, ensimesmada demais, que não reconhece no outro uma possibilidade de ser. Entende? Essa é a experiência que promove um tipo de fundamentalismo. Você pode ser ateu ou não. E por isso eu digo, essa máxima da afirmação do Mises de que sempre que existir cristianismo haverá fundamentalismo, negligencia que existiram experiências cristãs que não são fundamentalistas, como, por exemplo, a teologia da libertação. Então tem que acabar com toda experiência cristã porque enquanto houver cristianismo haverá fundamentalismo? Pô, mas já existiu experiência cristã que não é fundamentalista. Então o que eu quero dizer essa leitura soa para mim de um ateísmo tão fanático quanto fundamentalista religioso. Porque ela não tem base concreta. Porque existem experiências históricas de pessoas que são cristãs que não foram fundamentalistas. E que não são fundamentalistas. Como, por exemplo, a teologia da libertação. Ou a teologia da libertação ela foi fundamentalista? Ela não foi fundamentalista nem no sentido histórico, nem nesse sentido amplo que a gente está tratando aqui no debate. Entende? Então, sempre que haverá cristianismo, mas então a teologia da libertação não é cristã. Não, a teologia da libertação também é cristã. Se a afirmação fosse, enquanto houver cristianismo hegemônico da forma que se entende hoje, haverá fundamentalismo, eu sentaria. Como não foi essa afirmação, foi a afirmação no sentido geral de cristianismo, não tinha como eu sentar. Porque a afirmação, ela para mim, ela se perde. Talvez, será que essa afirmação não seria um tipo de dogmatismo? Entende? Sempre que existir cristianismo, será que não corre o risco de cair num fundamentalismo ateu? De que toda vez o cristianismo... Entende? Não parece uma declaração de fé? Porque não tem nenhum respaldo. É uma declaração de fé, gente. Você ter fé, porque você não pode afirmar isso. Você não pode afirmar, inclusive, que daqui a algum tempo, se mudar, por exemplo, a experiência social que a gente está inserido, a leitura será fundamentalista. Você não tem como afirmar isso. Você está pressupondo algo do futuro. Você não tem como afirmar isso. Isso é uma esperança não cristã. Você está esperando que algo vai acontecer sem saber se aquilo irá acontecer. Na realidade, essa afirmação. Não tem respaldo na realidade porque a gente não sabe como que vai ser o futuro. De que sempre que existiu, já que existiu quase 2000 anos de não literalidade, por exemplo, do texto bíblico. Então é uma afirmação que não tem um respaldo material. E eu não estou afirmando que é. Eu estou perguntando, será que não corre o risco de cair num tipo de fundamentalismo ateu, essa afirmação, de você ter muito rígido uma percepção do que seria um tipo de experiência específica de fé, e afirmar categoricamente que sempre que existir isso, me parece que não tem uma lógica. E me pareceu realmente, gente, que o Mises estava sendo muito rígido na compreensão dele do que é cristianismo. Às vezes soava para mim que ele estava tratando o cristianismo hegemônico como cristianismo, como única possibilidade de ser cristão. Entende? De novo, se ele tivesse colocado lá cristianismo hegemônico da forma que a gente conhece hoje, eu teria sentado. Mas não foi essa a afirmação. Então não tem como eu concordar com a afirmação que está errada.
lógica muito clara na afirmação, como os fundamentalistas às vezes eles constroem. Não tem uma lógica interna para esse tipo de afirmação. Me parece parecido, me soa parecido com esse tipo de discurso fundamental. E me soa bem parecido com uma perspectiva fundamentalista. Você já tem, a priori, antes de você analisar um movimento histórico, você já tem a priori uma definição de que sempre que existir, haverá tal coisa. Você pode falar que sempre que existir um tipo de ideologia imperial no cristianismo, haverá experiências violentas, que é o que a gente está querendo dizer com fundamentalismo. Correto. Agora, sempre que existir cristianismo, haverá fundamentalismo? Tá errado. Não tem como nem rodear, tá errado. Tá ali assim. Não sei, é uma pergunta. Tô perguntando. E aí, por isso me soa tão fundamentalista quanto, porque tem um pressuposto de verdade em si. Você pressupõe que a verdade ela é anterior à história, né? Ele já está propondo que daqui a sei lá quantos anos, se houver cristianismo, vai haver fundamentalismo. Sendo que, de novo, a experiência do século passado da teologia da libertação não foi uma experiência fundamentalista. Então depende, que contexto que a gente vai estar inserido no próximo século. Bom, meu nome é Felipe, eu estou aqui no SPEC pela segunda vez, eu sou teólogo da libertação, estou doutorando em teologia da praxis, estou bacharelando em filosofia e sou um trabalhador da área de saúde bucal. Então eu penso a fé a partir da minha vida enquanto trabalhador. Algumas pessoas me zoaram por isso, porque eu falo de trabalhador da área de saúde bucal. É porque eu trabalho na área de saúde bucal. Se eu trabalhasse em outra coisa, eu falaria outra coisa. E eu gosto de me encontrar nesse lugar de trabalhador para as pessoas não acharem que eu sou apenas uma pessoa que está pensando intelectualmente um tipo de experiência religiosa. Não, eu sou um trabalhador. Eu vivo enquanto trabalhador, eu não sou uma pessoa que está produzindo conteúdo na internet puramente, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que trabalha. Eu estou gravando aqui depois de ter acabado de chegar do laboratório, que eu estava trabalhando. E eu estou pensando a fé dentro desse contexto enquanto trabalhador, tá? Então, eu gosto de me localizar para as pessoas entenderem que ele não é só uma pessoa que está pensando a fé no campo abstrato. Ele vive uma experiência e pensa a partir da sua experiência concreta. Então, de alguma forma, eu estou aqui para pensar um pouco como que a religião pode ser um legitimador de uma experiência da classe trabalhadora também. E a gente está aqui dialogando com amigos que são ateus, discordando um pouquinho, mas para falar como que a religião tem uma potência para legitimar um tipo de experiência revolucionária. Então, espero que você goste do debate que tá aí. Eu não sei se ele levou pro mesmo lado que tu. Eu não acho que tu levou pro mesmo lado que tu. Porque eu acho que vocês estão indo muito para uma questão fundamentalismo enquanto uma questão histórica. E eu tô levando enquanto uma questão aplicada, não histórica. Tipo assim, eu vou te dar um exemplo. A gente já justificou queima de mulheres por achar que era bruxa pela forma de como nós interpretávamos o texto religioso. E presta atenção, não tô falando texto bíblico, Sim. texto religioso. Não tô dizendo que o cristianismo foi o único a fazer isso, tá? Então nós tivemos isso. Isso é Gente. O notebook tá para descarregar e eu vou precisar colocar para carregar aqui, aí atrapalhou o lugar de colocar o... Enfim, são questões, né? Mas vamos continuar. aplicação de uma interpretação individual do texto que se tornou cultural e que matou pessoas por fundamentar aquela sociedade naquela crença. Então eu pego não o fundamentalismo enquanto uma questão histórica. Nem vou rebater, não há interesse nenhum nisso. Eu vou na questão, na questão aplicada. E eu acho que é a mesma que o Misa tá... Posso estar incorreto, mas eu acho que é a mesma que o Misa tá indo. Porque nós pegamos hoje, por exemplo, o pessoal que faz uma análise de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma. Sobre isso a gente já falou, né? Porque a gente falou dessas duas coisas, né? A gente falou tanto da dimensão de violência quanto da dimensão da dimensão histórica. Sodoma e Gomorra faz zero referências a homossexuais. Zero. No entanto, Sodoma e Gomorra é interpretado por fundamentalistas como uma pena àqueles homossexuais, né? Por quê? Porque a gente está inserido dentro de uma sociedade onde é importante que se construa um tipo de ideologia familiar, uma ideologia do núcleo familiar de uma forma específica, que tem muito relação com o ambiente burguês, gente, de novo, não tem como fugir disso. A Michelle vai falar daqui a pouco que nem Lutero interpretava a sodomia nesse sentido. Então existe um cenário social específico que fundamenta esse tipo de leitura fundamentalista.
sodomitas hoje é considerada uma palavra Isso. relacionada à E homossexualidade. aí o que acontece? Quando tu vai no texto, nem muita interpretação. Eram anjos, homens que queriam violentar os anjos, e daí é oferecida às filhas. Lá são, tipo, caralho, é um negócio nada a ver com relações homossexuais e tal. E eu não vou me prender tanto a versículo, capítulo, essas coisas que não é o interesse. Mas só pra tu ver, basta alguém ter o poder da interpretação do texto, que cria como cultura e fundamenta na sociedade e aplica na sociedade aquilo como norma. Então a gente, vamos pensar, na aplicação, tá? Alguns cristãos interpretam em forma de gerar leis. Tanto que a gente tem hoje leis anti-LGBT em quase todos os estados brasileiros. Ou em processo de aprovação ou já aprovadas. E isso parte da interpretação do texto bíblico. Como que a gente evita isso? Por isso que eu digo, não é toda a religião. Mas é um ponto que eu considero também bastante, porque a gente não traz isso só para o cristianismo, como eu disse, mas até mesmo religiões que são consideradas mais pacíficas, como por exemplo, o budismo. O budismo também tem sua vertente mais fundamentalista, mais reacionária, né, que vai lá e vai causar problemas, vai ter problemas, vai ter ataques terroristas, como por exemplo no Sri Lanka tem versões assim do budismo que também se apegam muito a esses ensinamentos e são dogmáticos e causam problemas por conta disso na sociedade. Então, a questão é assim, como é que vocês conseguem me dizer que em determinado momento vai haver a interpretação da Bíblia de uma forma em que não haja possibilidade de alguém usar aquele texto e querer usar ele na literalidade para poder oprimir outras pessoas? Eu acho que é uma conversa que a gente estava tendo, inclusive antes, que vocês pressupõem que é a ideia que forma a experiência concreta, não o oposto. Porque a gente parte de... Aqui eu estava tentando demonstrar que a gente tem um pressuposto metodológico materialista. Que a gente percebe que o que possibilita essa leitura literal do texto e essa leitura violenta é o contexto que o André disse que a gente está inserido, o contexto social que a gente está inserido. De um pressuposto de que existe essa leitura violenta, porque a violência existe na prática, não é a leitura idealista do texto que promove a violência. Ela fundamenta de alguma forma um tipo de prática, mas ela não está anterior à prática. A prática da violência, de alguma forma, ela é anterior e ela é legitimada por um tipo de uso teórico que se faz desse texto. Mas Então, primeiro existe a experiência concreta. Essa experiência concreta é uma experiência que promove violência. Essa experiência concreta tem uma percepção de família nuclear específica. Essa experiência fundamenta um tipo de leitura teórica do texto bíblico em que a pessoa começa a ler o texto bíblico a partir dessas categorias que a pessoa está inserida, e essa leitura fundamenta novamente ou legitima como se ela fosse fundamental para aquele tipo de experiência que a pessoa está inserida. Então, assim, o texto bíblico é lido e interpretado a partir da ideologia dominante, da ideologia burguesa. Essa leitura é a leitura fundamentalista. E aí, a pessoa, quando ela está lendo o texto bíblico a partir da ideologia dominante, ela promove e legitima esse tipo de violência. Não é a literalidade em abstrato. É a leitura da literalidade do cenário burguês que a gente vive. Percebe? Então, não existe essa leitura em abstrato. As pessoas estão lendo dentro de um contexto, como o André disse muito bem, de um contexto muito específico. Mas eu acho que a gente concorda. Não, com isso. isso- Não sei, por mas exemplo, não é- a condenação de gays, ou a violência contra gays. Porque uma coisa é, vamos lá, 1980, por exemplo, publicamente as pessoas declaravam que gay tinha que morrer. Sim. Tá? Isso era público. Inclusive, até o início dos anos 90 ali, tem filmagens das pessoas declarando abertamente, eu acho que tem que matar tudo mesmo, tá? A justificativa que as pessoas podem usar é porque é pecado, porque está na Bíblia, porque Deus condena. Essa é a justificativa. A ideia dela é instrumentalizar a sua fé para justificar a violência. Então nós podemos concordar nisso. Porém, pessoas que nascem nessa sociedade, elas aprendem desde o início que, apesar da violência vir antes, que aquela violência não é violência. Gente, vocês estão me ouvindo normal? Acho que estão, né? Porque eu tirei o microfone, eu tô com... Bom, não tem nem como vocês responderem, tá sendo gravado, desculpa. Segue. Que aquilo é justificado. entendi. Então você entende como tu cria uma questão social, tu cria uma cultura, porque a gente está falando da interpretação agora. Mas e as próximas gerações? As próximas gerações já vêm na cultura. Como é que, por exemplo, assim, vocês poderiam evitar que, vocês como cristãos, poderiam evitar que daqui a 200 anos alguém não pegue Levítico e olhe de novo o homem não pode se deitar com o homem, a gente precisa acabar com isso porque isso está na Bíblia. Como é que tu vai fazer essa reinterpretação de uma forma que ninguém mais leia o texto dessa forma? Eu acho que não tem como evitar. E é por isso que eu acho que essa ideia de ter pessoas que vão, e eu posso estar usando o termo fundamentalismo de uma forma mais abrangente, como o colega comentou, mas é justamente esse ponto. Como é que a gente vai garantir que em algum momento alguém não vai voltar a fazer essa leitura, voltar a trazer essas pautas e lá adiante, numa futura sociedade, a gente não vai cair de novo nesse... Tá vendo? Isso é fé, gente. E o André vai responder isso muito bem sobre um determinismo
Por isso que, inclusive, ficou flagrante que nós somos materialistas e eles são idealistas, porque, ou pelo menos o Misa está sendo idealista aqui. Porque ele não tá conseguindo perceber, ou ele está percebendo, só que a partir do idealismo dele, de como que se interpreta o texto bíblico, ele está assumindo de alguma forma que o texto bíblico ele vai ser lido fora do contexto. Ou que essa experiência social que a gente está inserido, ela não é o suficiente, ou ela não é o motivo para se fazer esse tipo de leitura. Como se a leitura fosse sempre assim em abstrato. Então, como que você propõe? Eu vou até brincar, mas é uma resposta séria. Tem que superar esse modo de produção. Só tem como mudar isso se a gente mudar a lógica concreta em que possibilita esse tipo de leitura. Percebe? Esse mesmo problema. Eu ia só brincar. Tem que superar o capitalismo. Primeira coisa, superar o capitalismo. Vai. Não, eu acho que o primeiro ponto é que não dá. Veja bem, acho que uma coisa que precisa ficar claro é que eu discordo que existe qualquer rumo da história que esteja nos levando para qualquer lugar. Gente, essa ideia de progresso do espírito, né, ou de uma ideia específica, gente, isso é uma questão. Não existe esse... né, eu vou tentar ajudar. Não existe esse determinismo. As coisas não estão determinadas. Não existe isso de que... Como que você... vai ser lido de tal forma... depende do que a história e do que a materialidade vai possibilitar para que se interprete aquele texto. O texto nem sempre foi interpretado dessa forma. E eu acho que esse... Você pode expandir um pouco nisso, que eu não entendi. Qualquer... Não existe um rumo da história que está nos levando para o progresso de alguma sociedade futura, que daqui a 200 anos a sociedade vai estar melhor. Na verdade, eu acho que ninguém, na verdade, acredita muito nisso, apesar da gente ainda... Aqui ele estava respondendo ao Misa, né? Porque o Misa falou de alguma forma, deu a entender essa ideia de que... Deixa eu até voltar aqui, ó. Para ficar bem claro. Olha. O texto dessa forma. Eu acho que não tem como evitar. E é por isso que eu acho que vai fazer. Se alguém não pega Levítico e olha de novo o homem, não pode se deitar com o homem, a gente precisa acabar com isso porque isso está na Bíblia. Como é que tu vai fazer essa reinterpretação de uma forma que ninguém mais lê o texto dessa forma? Eu acho que não tem como evitar. E é por isso que eu acho que essa ideia de ter pessoas que vão, e eu posso estar usando o termo fundamentalismo de uma forma mais abrangente, como Sim. Ele fala que não tem como evitar que seja lido de uma forma específica no futuro, né? Que sempre vai ser lido assim. Então ele já tem como pressuposto um tipo de determinismo do futuro. A partir daquilo que ele entende como que é feito a interpretação do texto bíblico, ele pressupõe que está determinado que daqui a algum tempo no futuro, essa leitura vai ser de alguma forma violenta por algum tipo de pessoa. Sem levar em consideração qual tipo de experiência... Por isso a gente não é idealista, a gente não está idealizando o futuro. A gente tem que ver que tipo de experiência concreta vai estar no futuro para legitimar um tipo de interpretação ou não. A história não está determinada, não tem um espírito conduzindo a história nesse sentido hegeliano, assim. Ou positivista também, que seja. Deixa eu voltar aqui. Esteja nos levando para qualquer lugar. E eu acho que Você pode expandir um pouco nisso, que eu não entendi. Qualquer... Não existe um rumo da história que está nos levando para o progresso de alguma sociedade futura, que daqui a 200 anos a sociedade vai estar melhor. Na verdade, eu acho que ninguém, na verdade, acredita muito nisso, apesar da gente ainda, de vez em quando, falar assim, 2026, e as pessoas seguem falando assim, mas essa crença de que existe algum tipo de progresso cumulativo, em que a história está aprendendo e ela está se produzindo uma sociedade mais consciente de si, que ela está criando uma sociedade... Gente, ao mesmo tempo que a gente avançou em várias questões, a gente se tornou um lixo em outras questões. Pô. A nossa relação, por exemplo, com a natureza hoje é uma desgraça. É uma desgraça. Então, beleza, melhoramos em muitas coisas. Em outras a gente decaiu completamente. A nossa relação com o outro, com o ecossistema como um todo, nossa relação comunitária só piorou, poxa. Então tem que ver também, tipo, o que é progresso? Progresso é tecnologia? Sociedade mais bonita, mais inclusiva, mais... Isso é uma farsa, não existe isso. O que existe
hoje, sobretudo, é a mais clara, brutal e indiscriminada aceitação de que quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, muito provavelmente, não daqui a 200 anos hoje, amanhã, daqui a 10, 15, se não existir nenhuma transformação radical da forma como se vive socialmente no planeta, esse tipo de leitura não vai ser só normal, vai ser o padrão. Por quê? Porque esse tipo de leitura que volta para o texto bíblico e produz, vamos dizer assim, de forma metafórica, um bode expiatório que explica a mazela da realidade, ele vai ser o padrão. Quer dizer, por que o fundamentalismo ele tem tração social no Brasil? Porque ele é tão brutal e violento quanto a própria realidade brasileira. Se apegar de alguma forma numa leitura violenta explica a violência em que a pessoa está inserida. O leitor que está fazendo essa interpretação violenta, ele está inserido dentro de uma dinâmica social que é extremamente violenta com ele. O evangélico fundamentalista é o pobre, gente. É o pobre. Tá? Então, de novo, por isso a gente é materialista na hora da gente estar olhando. Qual o ambiente social que as pessoas estão inseridas? A gente precisa voltar para isso o tempo todo. Qual que é a dimensão econômica que as pessoas... Podem chamar a gente de economicista, qualquer coisa nesse sentido, mas é a forma que a gente lê. A gente precisa, de alguma forma, localizar socialmente esse tipo de discussão. Não dá para discutir no campo abstrato. Essa brutalidade, essa violência simbólica que ele produz, mantém uma relação direta com a violência e a brutalidade da realidade, da forma como as pessoas, de tudo que as pessoas têm que se submeter para continuarem vivas. A realidade do trabalho. Quer dizer, tudo isso, ao menos no rumo que o mundo está caminhando hoje, tudo isso está levando para a gente para um mundo pior, para uma realidade social do mundo do trabalho completamente mais destruidora das vidas, de uma conflitividade. Vamos lá, gente. Uma pessoa, por exemplo, que está dentro de um trabalho terceirizado, trabalha como motoqueiro, entregando comida e tendo que se matar para conseguir sobreviver e receber uma miséria. Entre outras dinâmicas do contexto do cenário brasileiro em que as pessoas estão inseridas que promovem um tipo de violência com ela. Essa leitura organiza de alguma forma a raiva dessas pessoas, pô. Querendo ou não, essas pessoas estão boladas com o mundo que elas estão vivendo. E não é possível que elas não consigam organizar de alguma forma essa raiva. Por isso tem tração. É isso que o André está falando. Tem tração porque elas estão inseridas dentro de um ambiente muito violento, pô. E aí esse ambiente violento legitima de alguma forma um tipo de leitura violenta do texto bíblico. É isso. Não é porque elas são violentas porque o texto é violento. E eu não estou dizendo com isso também que o texto não tem uma dimensão de violência, tá? Mas a interpretação que se faz do texto bíblico é violenta. Não precisa ser. Isso depende de que tipo E vamos lá. A leitura que se faz de um ambiente... ou uma leitura de progresso, uma leitura mais bonitinha do mundo, também é feita por um tipo de classe social específica. A gente não tá com ódio igual essa galera tá, não, tá? Não tá. Com isso eu não tô legitimando a violência que essas pessoas produzem. Não tô. Mas a gente precisa de tentar entender isso pra tentar fazer alguma coisa, pô. Não entender não resolve. Não entender não resolve. Fugir não resolve. A gente precisa entender o que está fazendo com que essas pessoas estejam promovendo esse tipo de leitura. Em relação à violência interna aos países, que cada vez está mais conflagrada, que a gente tem que daqui a pouco tempo a gente vai ter que começar a se organizar em grupos armados para defender a nossa própria vida, como já acontece em alguns países. E a tendência é que o fundamentalismo, nesse sentido mais amplo do que você está falando, ele impere. É isso. Porque ele funciona muito bem dentro de uma realidade objetiva onde você tem que produzir razões práticas para uma realidade brutal. E essas razões práticas elas são tão feias, brutais e problemáticas quanto a própria realidade. Eu não sei se eu concordo muito com essa questão da história por alguns motivos. E aí eu vou pegar dois exemplos que são completamente diversos na sua postura, mas ambos são alinhados com o que vocês pensam. Na Revolução Cubana e na Revolução Russa, nós começamos com grandes progressos em prol, por exemplo, de pessoas LGBTs. Veja, não vou trazer religião aqui, tá? Não vou trazer religião. Cuba criou as UMAPs.
Lembrando, depois da saída do Che Guevara, caso alguém venha com essa papo de novo, tá? Meses depois da saída do Che Guevara. E a Revolução Russa passou a perseguir LGBTs depois de um certo ponto, tá? A Rússia hoje, ignorando a sua história, que em um dado momento se tornou mais aceitadora de pessoas LGBTs, transformou grupos LGBTs em o quê? Movimento terrorista. Hoje, uma Rússia, convenhamos, nada comunista, né? Nada. Sim. Cuba, em contrapartida, reconheceu o seu erro e historicamente disse assim, ó, nós erramos aqui, vamos fazer melhor daqui pra frente. E nós podemos pegar países escandinavos, saqueadores, violentadores, eu não quero usar a palavra específica para, né? Violentadores e tal, que hoje tem outra postura em relação à igualdade de gênero, à defesa da mulher, à defesa das pessoas LGBTs. Então veja, você pode, quando você tira o aspecto cultural, aquilo que fundamentou aquilo na sociedade, aquilo que cravou aquilo na sociedade como norma, você pode aprender, melhorar e nunca mais repetir, chegando de repente até no que o Misa estava... Como que a gente garante que não vai fazer essa leitura? Criando uma sociedade que não permita que essa leitura seja feita. Essa leitura preconceituosa, que vai violar direitos humanos. Então quando Cuba reconhece o seu erro, ela aprende com a sua história e tende a manter este comportamento. A menos que venha o quê? A gente eleja um Bolsonaro cubano e aí a gente passa a ter novamente isso, um Trump cubano. Pronto, aqui eu acho que a Michelle está dialogando bastante com aquilo que a gente está tentando propor. Porque ela reconhece de alguma forma que existe um ambiente social específico que possibilita um tipo de leitura. Ainda que seja um ambiente que em tese fosse socialista, assim. Mas percebe, por exemplo, que experiências, e isso é um dado interessante de Cuba também, um Estado que ele se propõe inicialmente enquanto um Estado ateu, assim como a União Soviética, mas existe um tipo de experiência violenta dentro desse pressuposto de Estado ateu. Percebe que a violência não está ela não está necessariamente inserida com relação à religião, com pessoas, por exemplo, LGBTs, que seja. E a pergunta do André daqui a pouco vai fazer muito sentido, né? Porque tem um cenário mundial muito específico nesse contexto. E a experiência de Cuba, cristãos lutaram muito pelo direito de povos LGBTs, tá? Isso eu estava conversando depois com uma amiga minha, Camila Mantovani, um beijo, que ela estava me falando, inclusive, de uma conversa que ela estava tendo com um colega, um camarada cubano que ela encontrou lá no DEM, em Costa Rica, que estava falando que a relação é bem complexa. Que recentemente apenas que se abriu o casamento homoafetivo e teve muita participação de cristãos nesse processo. Porque às vezes marxistas mais ateus, mais como que eu posso falar? Marxistas mais dogmáticos demais com o texto de Marx, vamos dizer assim, eles interpretam que isso é um tipo de... Como que eu posso falar? É como se fosse uma corrupção burguesa, algo nesse sentido. Eu me esqueci o nome que ela usou, o sentido que ela usou, mas é como se fosse um tipo de deturpação burguesa, algo que está vindo dos Estados Unidos e está prejudicando o povo. E aí os cristãos, de alguma forma, entraram nessa luta para mudar esse tipo de ambiente e ser mais inclusivo naquela sociedade. Então as coisas não são simples assim, tá, gente? Não é porque, por exemplo, por isso que eu defendo uma experiência socialista que tem muita relação com a experiência religiosa. Porque eu acho que as duas coisas são muito melhor do que uma experiência, por exemplo, a experiência da União Soviética, que foi problemática. Com isso eu não estou falando que a experiência da União Soviética foi problemática com povos religiosos, por exemplo. E com LGBTs também depois. Com isso eu não estou dizendo que a experiência de Cuba hoje é boa, tá? Não estou dizendo isso. Mas eu defendo que a experiência de um país, principalmente latino-americano, que é onde eu estou inserido, em que quer propor um tipo de experiência social que promove a superação do capitalismo em diálogo com o processo religioso, é bom
Eu acredito nisso. E eu acho que a história mostra isso. Em compensação, a Rússia, ignorando o seu aprendizado histórico, transforma a população LGBT em um grupo terrorista. Literalmente, classificaram, O André vai responder isso aqui, né? assim como o Trump classificou facção criminosa no Brasil como terrorista, o governo russo, o Putin, estabeleceu que a comunidade LGBT é terrorista. Então, eu acredito que a história... Pelo mesmo motivo que pessoas de Cuba têm dificuldade com essa questão LGBT. Eles acham que isso é coisa de Estados Unidos demais. Influência estadunidense demais. pode nos ensinar e garantir, através dessa mudança cultural, que isso não se repita. Mas a gente tem que criar na sociedade algo que O processo religioso, e Cuba mostra isso, o processo religioso ajuda nessa mudança de percepção ideológica. Por isso que os filósofos, no início da burguesia, eles usavam muito o texto bíblico. Porque o texto bíblico tem tração, gente. A religiosidade tem tração, chega em lugares que a fé não dá conta, que a razão não dá conta de chegar. Não tentem convencer um evangélico a partir da biologia, a partir de uma discussão puramente racional, que a homossexualidade não é um problema. Não tente fazer isso. Não tente, não vai resolver. No momento que você apresentar ele, por exemplo, um tipo de experiência concreta, em que a pessoa, você, dentro de um ambiente eclesiástico, por exemplo, de igreja, conseguir mostrar a violência que a pessoa sofre, essa pessoa vai ter compaixão. Gente, vai por mim, essa pessoa vai ter compaixão, porque eu vi isso acontecendo várias vezes. Beleza, vai ter um babaca que não vai ter compaixão por ninguém, aí é um babaca. Mas isso tem muito mais tração, a paixão, lugares que a razão não toca, isso tem muito mais tração do que uma experiência puramente racional, científica que seja. Isso não tem tração pro povo. Sete isso, né? Que ponha, cimente isso como cultura. E que fique bem claro, não quer dizer que uma sociedade ateísta não vai ter esses mesmos preconceitos. A sociedade vai ter, mas aí é que tá. Tanto que eu não citei religião aqui. Não vai ser amparado por um texto dogmático de uma religião. Mas vai ser amparado por outra coisa. Não, mas tudo bem, mas tu entende? A probabilidade de acontecer algo tão terrível vai ser menor justamente porque existe uma certa... Por exemplo, se tu tem um respaldo dado por Deus de que tal coisa é errada. Essa é a lei. Mas, bom, aí também tem que... E é estranho isso, né? Porque o Misa, enquanto ateu, ele falar de um respaldo usado por Deus, isso é um pressuposto de fé. O André vai falar sobre isso, né? Isso é um pressuposto de fé. Porque se não for Deus, vai ser uma outra coisa que se porte como Deus. Que organiza a experiência, que dá ordem para um tipo de experiência social específica. Porque enquanto ateu ele deveria assumir que Deus é a criação da mente humana, pô. Entende? Tipo, não faz sentido ele, enquanto ateu, usar esse argumento porque Deus não existe para ele. Então não é que... Beleza, foram as pessoas que criaram Deus que legitimam esse tipo de experiência de uma ordem específica. Se você não criar Deus, você cria qualquer outra coisa para legitimar esse tipo de experiência, pô. Por exemplo, você usa o texto de Marx. Você pode usar o texto de Marx de uma forma rígida e falar: pô, tem uma colega aí que usa na internet. Religião é o ópio do povo. Faz uma leitura do jeito que quiser sobre esse texto e fala que tem que acabar com o cristianismo, pô. É isso. É isso. Você não precisa de usar um texto fundamental religioso. Você usa outro texto, você usa qualquer outra coisa para promover um tipo de extinção de um povo específico. Extinção aqui não significa necessariamente matar, mas significa retrair, significa não querer esse tipo de experiência. Da mesma forma, você pode não querer um tipo de experiência de pessoas LGBT, mesmo que não mate, mas fala assim, essa pessoa vai pro inferno. É uma merda, né? É uma merda. Da mesma forma que eu acho uma merda uma pessoa que pega e fala que não tem que existir cristão, não tem que existir cristianismo. Leitura que está se fazendo no texto bíblico. Não importa assim que vocês vão ter interpretação diferente, mas, por exemplo, hoje tu chega no... Também não tô querendo criar equivalência aqui não, tá, gente? Não se compara a violência que LGBT sofre em relação ao que cristão sofre. Eu não tô querendo fazer equivalência aqui não. Antes que tentem me taxar alguma coisa. Só tô falando de um caso específico de uma pessoa que promove esse tipo de discurso. Ponto.
no Brasil, a maior parte das pessoas que tu conversa, todas as pessoas que entram para debater comigo lá no Pergunte ao Ateu, todas essas pessoas vão ter essa interpretação. E não importa, a pessoa diz assim, Cara, é porque aqui ele tá usando um argumento de... Ele tem como referência... Pô, crente de TikTok aqui, gente. Aí tipo, fica complicado. E tudo bem, o crente do TikTok vai falar sobre um tipo de experiência real. Só que ele tá inserido dentro desse contexto que se faz essa leitura, pô. sei que tá errado, mas Deus disse que é errado. Mas perceba, esse ponto de vista, ele não desceu do nada, ele não abriu-se o céu e a pessoa leu o texto bíblico e começou a achar que homossexualidade era pecado. Mas tá escrito? O termo homossexualidade... Não, o termo não, Sim. mas deitar homem com homem. Sim, não, tudo bem, mas existem uma série... Porque perceba, o que importa não é o texto. Existe uma série de preceitos que o texto fala e se ignora. O que importa é a tradição de fé onde as pessoas estão inseridas. Então as pessoas não acreditam nisso porque elas estavam lendo de uma forma estrutural e rigorosa Levíticos ou o Antigo Testamento. Foi porque ela escutou uma pregação. Sim, foi porque as pessoas mas as acreditam próprias nisso. pessoas que fazem as pregações, que são os pastores, mesmo aqueles que são teólogos, que se dizem teólogos, eles apontam que a exegese diz exatamente isso. Sim, mas isso é um consenso criado, historicamente, Perfeito. a partir de dilemas com interesses, dentro de conflitos de classe, e sobretudo pensando que a sexualidade ela ocupa um lugar central como dispositivo de dominação do cristianismo tradicional, o cristianismo conservador. Mas por que ele existe? Que dá respaldo para uma lógica econômica específica. Exatamente. Mas a gente vai acusar o capitalismo, a gente tem que lembrar que esse preconceito já existia antes do capitalismo. Não. É porque, tá vendo? O preconceito existia antes do capitalismo. Eu não nego isso. Mas o texto de Levítico ele não era lido nesse lugar, por exemplo, de homossexualidade. Era lido enquanto pederastia, pô. Então, o contexto social no capitalismo cria uma possibilidade de reinterpretação onde a violência ela assume uma outra característica. Uma outra característica. Então tem relação com o que a gente está vivendo hoje, gente, no capitalismo. Não tem como a gente sair do capitalismo para falar sobre uma outra experiência. Não, essa experiência é a experiência que a gente vive. Não, a questão não é essa, assim. A questão é que a gente vive no capitalismo. Não, mas gente, eu justamente fiz questão de apontar tanto a Revolução Cubana quanto a Soviética, porque são movimentos não capitalistas. Não, sim. Mas que não fizeram isso a partir do texto. É isso. E que aconteceu a mesma coisa Sim. por causa da interpretação cultural de um comportamento. Isso, então... Saca? E não se tem religião. Isso, então, ou seja, não é a religião que vai produzir, tipo, não é necessariamente a Mas religião. como eu disse, Não, isso. Não quer dizer que não vai existir numa sociedade que não tem religião. Eu tô dizendo que a religião tá dando um respaldo baseado num texto É sagrado. instrumentalizar o texto. Exato. Mas, de novo, é aquilo que o André falou, cara. Enquanto houver essa realidade que é anterior ao texto, o texto vai ser lido dessa forma, pô. Não, o problema não é o texto. E como o André disse bem, você pode. Não é a leitura do texto, cara. Não é a leitura do texto. Não é uma exegese. Não é isso. As pessoas não estão lendo e interpretando que é esse que é o problema. Não. Elas acreditam e ponto, acabou. Elas acreditam porque estão inseridas dentro desse contexto social específico. De que promove violência. E com isso eu não estou dizendo, por exemplo, que é só o capitalismo, mas, de alguma forma, experiências que perpassam esse tipo de lógica. Ela é muito importante para o capitalismo, mas não é só no capitalismo. Sabe quando tu usa, por exemplo, 1946 não tinha homossexualidade na Bíblia, né? A palavra, homossexualidade. Só que daí lá a gente pega a carta para Romanos, Coríntios, aí eles começam a botar palavras lá relacionadas. Homossexualidade, homossexuais passivos e ativos. Tem texto que é efeminado, tem texto que é afeminado. Começam a aparecer. E detalhes, se tu pegar a Bíblia alemão, uma Bíblia alemão. Gutenberg. Lá tá escrito pederastia. A tradução é pederastia, né? E aí por que acontece? O evangélico que vive no período da graça diz assim, não, mas Antigo Testamento é período da lei. A gente vive na graça. Na graça também é condenado. A questão toda é que a fé ela é instrumentalizada. Eu acho que e isso é uma luta que eu concordo com isso. Como que a gente para de instrumentalizar a fé como ferramenta de poder? Porque assim, se tu pegar... tem alguns países escandinavos cuja população é tipo 80% cristã. Mas quantos têm influência política? Zero. Porque a fé da pessoa não tem a abertura para entrar enquanto elemento de geração de lei, de política pública e tal. Não tem como entrar. E no Brasil a gente também tem isso. Legalmente tem isso. No entanto, se tu pegar as notas... Que eu acho que o André responde muito bem, mas eu acho que ele responde isso depois. Porque ainda que não se use a religião, o cristianismo vai usar outras coisas para legitimar outros tipos de violência. Tá, beleza, não é violento com LGBT. Mas o que as empresas escandinavas fazem no sul global?
Então, beleza, não é violento com eles lá, mas e com a gente aqui? Ela, de dinheiro, o que diz ali? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que foi inclusive o lobby evangélico Deus, que foi né? feito no Não, Congresso. exato, qual Deus? Não, mas, Mas aí- foi um lobby feito por evangélicos no Congresso junto com o presidente. aí você vai... Isso demonstra muito qual que é o Deus dos evangélicos, né? Só isso. Aí você vai em congresso, Câmara... É porque acaba que isso tudo fica alienado, cara. O evangélico, ele não tá percebendo que o Deus dele, na verdade, é o capital, pô. Sempre em algum lugar tem uma cruz, algum símbolo cristão especificamente. Eu acho que a semiótica é interessante porque o Deus seja louvado exatamente na nota de dinheiro dentro de uma experiência econômica específica, né? Qual Deus que é? Considerando que tu é comunista, daí faz total sentido isso aqui. Mas é esse o ponto. Eu acho que a gente tem como, e eu acho que a questão é combater que a cultura que faça essa leitura preconceituosa, que faça essa leitura que possa gerar discriminação, que faça essa leitura que possa aceitar pessoas pobres na rua passando fome. Porque hoje não é isso. Biblicamente, foi Ben Mendes que justificou biblicamente que a pessoa pode passar fome na rua, biblicamente. Essas leituras a gente tem que... De novo, essa leitura só existe porque essa leitura é a leitura dele, né? Essa leitura só existe por conta desse ambiente violento. Eu fiz o vídeo na época respondendo a ele. A União Soviética tinha isso como pressuposto. Quem não trabalhar, que não coma. Só que se você... Tipo assim... Todo mundo conseguia trabalhar, todo mundo conseguia comer. É outra experiência social, né, gente? culturalmente lutar contra elas. Porque eu sou uma pessoa que eu digo assim, pega o modelo de Jesus. Pô, Jesus é um cara pô da hora, mano. Cara legalzão. O cara se importava com o pobre, se importava com o doente. Falava, ó, mas quem que vai passar na porta do céu? O camelo ou o rico milionário? Mas aí não é literal. Aí é figurado. Percebe que a questão não é ler literalmente? O Misa... É que às vezes o Misa parece falar de uma coisa e outras vezes ele parece assumir coisas diferentes daquilo que ele está pressupondo ao longo do debate. Ele assumiu agora que não é literal. Ou seja, não é a literalidade do texto que importa para a pessoa. É a ideologia que faz com que ele leia o texto bíblico. Ele sabe disso. Sacou? Mas você entende? Se você pegar os ensinamentos de Jesus, pode ter uma sociedade puta da hora, cristã, baseada nos ensinamentos de Jesus. Eu acho que dá. A nossa sociedade é majoritariamente cristã. Mas como que a gente, especialmente vocês que são cristãos, o que nós precisamos fazer? Nós ateístas a gente não vai alcançar. A gente não vai alcançar o cristão que acredita na pregação aquela. Mas o que vocês podem fazer para alcançar esse cristão e fazer ele ter uma leitura diferente? Porque eu não sei, a realidade é que eu não sei. Não, a gente precisa fazer uma revolução comunista. Você entende que é um outro ponto daí? Não é um outro ponto, porque é uma questão de... Porque é o que a gente está tentando falar desde o início, né? Precisa mudar, gente. Precisa mudar a experiência social. E aí ela até usou, né? Tá, mas aí a União Soviética e Cuba, né? Que fizeram essa evolução e mesmo assim não mudou. Gente, beleza. Mudou e depois piorou de novo, mas também tinha um cenário mundial muito específico, que não existe mais hoje. Não enquanto universalidade, assim, né? De tratar como doença, de tratar várias coisas, né? Então, assim, mudou o contexto universal e a verdade é que no início, né, essa etapa de transição é uma coisa que fica tudo muito ambíguo, mas tem que vir junto com um tipo de produção cultural, como ela está tentando dizer também, né? Só que não tem como fazer essa dimensão cultural sem fazer esse tipo de transformação radical, pô. Essas coisas têm que vir juntas. Das próprias formações de consciência dentro da dinâmica ideológica nacional. Quer dizer, o evangelicalismo ele tem a força que tem, é óbvio. Teve dinheiro pra caramba dos Estados Unidos, da CIA, pra televangelismo, tudo isso, a gente conhece essa história. Mas ele tem a força que tem exatamente porque ele azeita muito bem essa realidade que a gente vive hoje no Brasil. Aqui ele está repetindo a mesma coisa que ele tinha falado antes com outras palavras, né? As pessoas também não entenderam muito bem o que o André estava falando, só que várias vezes ele estava tentando demonstrar o ponto dele com outras palavras, pô. Pô, essa leitura ela é interessante porque ela funciona muito bem com isso que está aí, pô.
gente só vai poder produzir uma outra forma de imaginar o texto bíblico, assim como foi, por exemplo, a teologia da libertação nos anos 60 e 70, que era um tipo de movimento religioso, político-religioso, que tinha como ponto de vista a experiência dos povos latino-americanos e que abriu o veio, vamos dizer assim, para todas essas reflexões hoje sobre teologia inclusiva, sobre a teologia feminista, o que se chama de teologia queer, tudo isso parte desse veio histórico da teologia da libertação. Foi completamente esmagada também pela própria igreja. Que foi Não necessariamente pela própria igreja também, né? perdeu, enfim. Aqui eu fico até um pouco assim, porque a teologia da libertação nunca foi uma teologia da igreja, gente. Né? A teologia da libertação, ela surge enquanto uma experiência do pobre, enquanto uma experiência crítica ao clero, pô. Ela não foi esmagada pela igreja. Ela foi criticada pelo clero, e não foi ela que acabou com a experiência do popular, né? Não foi. Ela foi veementemente criticada de forma muito tosca mesmo, por exemplo, pelo Ratzinger, que foi pegando vários autores e pontos frágeis de vários autores e colocando isso como se fosse uma teologia da libertação, enfim. Mas, enfim, isso é um espantalho que o Misa criou aqui. Não sei se por falta de conhecimento ou se por... né, pro fluir do debate, assim. Várias coisas aí. A gente pode entrar nessa, mas aquele movimento aconteceu não foi porque alguns teólogos, pessoas, pensadores quiseram que ele acontecesse. Ele aconteceu porque existia um movimento complexo e difícil de entender de politização na América Latina como um todo. E uma série de ebulições populares que estavam relacionadas às diversas contradições do processo de modernização. E a gente hoje vive meio que um rebuliço diferente, mas muito parecido, só que do outro lado da coisa. E não é só brasileiro. Quer dizer, você citou os dois exemplos, Cuba e a Rússia. Qual você acha que hoje, entre esses dois exemplos, qual está mais próximo da onda internacional de extrema-direita que está acontecendo? A Rússia. A Rússia. E essa onda, essa nova internacional de extrema-direita que vai do Erdogan na Hungria, a gente no Brasil, agora... Turquia. A América Latina quase toda, ela não tem que ver com uma afirmação de um modo de ler o texto bíblico ou de uma tentativa, tem que ver com uma contradição de fundo do capitalismo que não consegue mais prometer absolutamente nada. O capitalismo não promete mais absolutamente nada, nem para os seus próprios liberais. Mas você entende que, quando você falou, a gente precisa fazer uma revolução disso, mas isso é um ponto posterior, e aí você finaliza falando de Cuba e de Rússia, eu justamente disse que isso é um ponto posterior, porque nós tivemos duas tentativas de revolução socialista e que levaram a preconceito e perseguição de LGBTs. Sim. Não era capitalista. Então não dá pra vocês dizerem que é só no capitalismo que vai haver Mas perseguição. estamos falando de uma etapa de transição também. Mas ok, estamos falando de uma etapa de transição, que se a gente não muda a cultura antes... Tem que mudar a cultura também. E essa cultura tem muito que ver com a experiência religiosa, tá? De novo, os cristãos em Cuba ajudaram bastante nesse processo de transformação e de mudança cultural em relação à inclusão de povos LGBTs. Então, assim, gente, e isso só surgiu enquanto resposta também a um tipo de experiência específica do Ocidente, né? Essa leitura que eles fazem, assim, como se fosse uma regeneração burguesa, alguma coisa nesse sentido. Então é uma questão complexa, que não tem necessariamente a ver com o socialismo. E nessa etapa de transição, o cristianismo precisa vir junto para a mudança cultural. Entende? Esse é o ponto. O ateísmo não vai ajudar nesse processo de transformação cultural. Porque o ateísmo, e eles assumem isso num momento, o ateísmo é essa negação. Essa negação de uma divindade, então ela não tem como pressuposto a construção de um culto, de uma experiência litúrgica, cultural, que tem como pressuposto signos e símbolos específicos. Isso tem que ver com o mundo religioso, né? Então, o ateísmo, na experiência socialista, só serviu para isso, né? Para dar passos para trás em relação à inclusão dos LGBTs. Não há garantia que no fim dessa etapa a mesma perseguição não vai ocorrer com outra motivação. O meu problema é que você pressupõe que a cultura é anterior ao modo de produção. Não, o modo de produção é o quê? O modo de produção é exatamente como que a sociedade se organiza economicamente. Se a gente está dentro de um ambiente capitalista... Capitalismo, modo de produção, tá, gente? É a forma que uma sociedade produz um tipo de bem de consumo específico. O modo de produção capitalista tem como especificidade a generalização da forma mercadoria. No capitalismo, tudo é mercadoria. O modo de produção capitalista é produzir mercadorias, né?
isso, a cultura vai refletir exatamente uma modificação Certo. capitalista. Vamos lá. Revolução Cubana. Qual foi o motivador de pessoas LGBTs irem para o MAPS? Aí você vai... Eram considerados contra-revolucionários. Eram degenerados, contra-revolucionários, tá? Qual era a base disso? Qual é a base que gera isso? Da onde vem isso? Nenhuma. Aquela sociedade foi lá e determinou. Pensando aqui, talvez. Eu fiquei tentando achar, né? E depois conversando com a minha amiga Camila, talvez o contra-revolucionário seja exatamente por eles entenderem que isso de alguma forma tinha um tipo de influência norte-americana, assim. Não sei, tá? Porque interpretou, não, ó, LGBT é degenerado, LGBT é contra-revolucionário, vamos botar em campo de concentração. A Revolução Cubana fez isso. Isso é um problema, tá, gente? Eu não tô legitimando isso aqui, não. Isso é um problema. Então, o movimento que, em tese, nos salva do capitalismo, faz a gente superar o capitalismo, para fins de uma população marginalizada já no capitalismo, gerou o mesmo efeito. Por isso que Gramsci serve bem pra gente aqui, porque, de alguma forma, tem que ter também um tipo de transição ideológica. A ideologia, ela precisa ter um tipo de transformação da hegemonia ideológica. E, de novo, a religião ajuda muito nesse processo, né? O ateísmo não ajuda. Porque é isso, olha, uma sociedade que às vezes fica muito rígida e presa aos seus dogmas políticos, vai fazer uma análise disso tudo enquanto, pô, isso aí é contra-revolucionário. Não, gente, é só uma pessoa comum como qualquer outra, enfim. E existe hoje elaborações teóricas marxistas para lidar com esse tipo de situação. Então se sabe hoje que nem toda construção sobre uma filosofia queer ou LGBT, que seja, ela está ligada necessariamente com um tipo de experiência liberal. Tem teóricos marxistas que vão lidar com esse tipo de coisa. Então é isso. É nós, enquanto pensadores, gente, que vai também propor um tipo de transformação ideológica, poxa. Passou a moto, né? Então, assim, né, é isso. A transformação, ela é radical, ela é uma transformação revolucionária que perpassa também por uma transformação cultural. Não é uma coisa só. Mas eu não acredito que seja possível mudar a cultura sem mudar o modo de produção. E aí eu pergunto... Qual era o contexto internacional? A cultura, ela vai fomentando, tipo assim, mudando a cultura, vai fomentando também esse tipo de transformação radical. E aí só será possível a mudança cultural mesmo após, tá? Eu não estou dizendo que não tem que tentar mudar a mente dos povos hoje. A gente tem que lutar por isso. Porque é isso também que vai fomentar a possibilidade de uma transformação concreta depois. Então, a gente vai tentando fazer esse movimento meio que junto, né? Tensionando isso até que se possibilite um ambiente revolucionário. Internacionalmente, que país reconhecia os direitos LGBTs? Não, mas aí que tá. Durante o processo de revolução não houve perseguição. Foi mais além. À medida que o processo foi avançando, as UMAPs, elas são de novembro de 65. Tá? Já estava em andamento, né? Não era uma coisa que precisamos fazer. Nós já víamos esse poder transicionário aí, esse poder de transição já estava lá. O que levou à perseguição? E uma pergunta que eu tenho assim, já que você fala tanto sobre a revolução, principalmente aqui no Brasil, e esse cunho da necessidade de ter os evangélicos junto numa revolução dessas, não é um pouco perigoso a gente ter? Não é nem a necessidade de ter os evangélicos. Vai ter. Se for ter uma revolução, vai ter. Não tem como não ter. Esse fundamentalismo evangélico, vamos dizer assim, se aliando a uma revolução para tomada de poder, e essas visões culturais, principalmente com preconceito em relação a pessoas de minorias, etc., de alguma forma se infiltrar no meio de uma revolução. Não é perigoso a gente ter uma coisa A dessa? revolução, pra mim, aí é você, meu amigo. Quem tá fazendo... Quando eu falei aqui é porque tipo, ele foi mais direto em relação à pergunta do Misa, ele tá certo. Mas é porque o André ele tem uma percepção muito interessante em relação a isso. Ele também vai reagir a esse vídeo, então assistam também ao react do André. Mas é isso. Os evangélicos são os revolucionários, né? Eles que estão esgotados e tal. Só que eles são tomados agora pela extrema-direita, pô. Então, o risco tá dado. Esse risco que o Misa colocou tá dado.
Quem é o revolucionário revolução hoje? comunista. Quem é o revolucionário hoje é o evangélico. Uma te... Não vai ter uma revolução comunista. Não do jeito que está aí. A gente agora tem que convencer aos revolucionários que a revolução que eles estão promovendo não vai revolucionar nada. Uma revolução teológica comunista não seria perigosa aqui no Brasil, justamente porque ainda se tem esse tipo de leitura, mesmo nos lugares mais avançados dos evangélicos? É porque eu acho que para acontecer algum tipo de coisa nesse sentido, será necessário, se isso for realizável politicamente, uma reorganização fundamental do que é o próprio evangelicalismo no Brasil. Quer dizer, Que na sua essência ele é capitalista. ele está totalmente relacionado a um modo de subjetivação empreendedor, neoliberal, que inclusive o próprio crescimento do evangelicalismo está relacionado com esse empreendedorismo por sobrevivência, né? Porque que se aparece na TV como empreenda, Sebrae, não sei o quê, mas no final das contas venda algumas coisas na rua para você não passar fome. Essa mesma experiência, ela é subjetivada nos termos evangélicos da vitória. Você vai alcançar a vitória, você vai lutar, você vai batalhar, você vai sair desse buraco, você vai conseguir. Quer dizer, esse problema que está na sua frente parece insuperável. Você escutando aquela música e escutando a pregação voraz do pastor, ou da pastora, nos casos pentecostais, você acredita naquilo. E isso está, obviamente, completamente interligado com esse processo neoliberal de subjetivação de um empreendedor, de um sujeito empreendedor. Para acontecer algum tipo de revolução, o próprio modo de subjetivação evangélica tem que ser transformado, tem que se criar alguma coisa nova. Então, Como? Aí esse é um problema. Da mesma forma que se criou esse evangelicalismo. Com pessoas que acreditavam em alguma coisa. Mas ele foi criado ou ele foi plantado aqui justamente? Porque esse pensamento que a gente tem evangélico hoje ele é muito influenciado. A igreja, por exemplo, que eu nasci praticamente, ela foi fundada por um missionário evangélico dos Estados Unidos. Que igreja? Era uma Aliança Bíblica, era uma aqui de Sapiranga aqui, então é uma igreja muito Independente. independente. É uma independente. Mas eles já tinham essa visão toda, era o... Como é que é o nome do cara lá? O Billy Graham. Todos esses caras aí que eram conservadores nos Estados Unidos trouxeram toda a palavra deles pra cá. Então, a essência desses evangélicos, dessas igrejas que foram plantadas pelos Estados Unidos aqui é essa, né? Tipo assim, como é que a gente tira eles desse pensamento? Porque aí a gente vai pra aquele ponto ali de novo. Porque eu não consigo ver o cristianismo mudando de uma forma que ele abandone essa leitura literal do texto bíblico. Eu vou fazer uma ponderação que eu acho o seguinte. Ele está insistindo nessa leitura literal como se fosse algo abstrato. O Mises é muito idealista, velho. Acho que a Michelle até conseguiu entender o ponto e assumiu de alguma forma que tem que ter algum tipo de mudança concreta para possibilitar essa mudança da interpretação, né? Mas o Mises ele ainda insiste nesse tipo de leitura abstrata, assim. Eu amaria que a visão majoritária cristã fosse a de vocês. Que tipo assim, vocês defendem os direitos. Se a sociedade mudar, será. Percebe? Se de alguma forma a experiência econômica e social das pessoas mudarem, não forem mais violentas, o fundamentalismo começa a perder tração. Porque fundamentalismo, como André disse, tem tração, porque existe uma experiência que promove violência para essas pessoas. E se, junto a isso, tem uma mudança cultural, será. Entende? Opa. Então, assim, primeiro precisa ter algum tipo de mudança social, socioeconômica e cultural, para depois esse tipo de leitura acontecer. Então, eu também amaria que fosse uma leitura mais inclusiva. Para isso, precisamos mudar a sociedade. As pessoas entendem essas questões de pobreza, as mazelas que o capitalismo gera. Eu amaria. A realidade é que não é. A voz de vocês ainda não atinge aqueles que têm a mesma fé que vocês. E o problema está aí, porque aí pegando a visão de duas pessoas ateístas, tá gente que não acredita em Deus, tentando trabalhar esse mesmo problema. Eu sou muito mais revolucionário do que as pessoas acham. Pra mim, eu tenho uma visão sobre bilionários que eu não posso expor aqui, senão dá problema. Mas eu sou muito mais revolucionário do que as pessoas acham. Só que só pelo fato de eu não crer no mesmo Deus de uma pessoa, a pessoa ou atribui que as minhas ações vêm por causa do Deus dela, ou atribuem que as minhas ações são menos válidas do que a da congregação dela, que faz lá coisas juntas e tal. A grande questão é que, culturalmente, independente de religião, nós tivemos perseguição de grupos minoritários. Pessoas pretas, pessoas indígenas, o que seja, nós tivemos isso, né? Inclusive a colonização brasileira, a gente tem basicamente a destruição de todo um povo por um país de religião cristã, no caso católica, né? Pra mim o problema todo tá assim, ó, como a gente resolve daqui pra frente. Porque, por exemplo, eu não quero, se a gente tiver a Revolução Brasileira, Jones Manuel fala muito nisso, né? Revolução Brasileira, Revolução Brasileira. Se nós tivermos a Revolução Brasileira, como que a gente garante que o discurso religioso esse do pastor também não vai estar lá no processo revolucionário?
nas comunas? Como é que esse discurso ele vai ser apagado da sociedade se nós não tratarmos ele antes do processo de revolução? Porque o cristão que acredita que gay, que LGBT é condenado, é podre, ele não vai comprar o discurso de vocês. Sim, Ele mas não vai, mas como é que a gente resolve eu acho que é porque para acontecer uma revolução, antes de efetivamente a gente ter alguma quantidade de pessoas que tenha a possibilidade militar de retirar do poder esse governo instituído, é preciso passar por um tipo de... O termo tem algum, historicamente tem alguns... Mas é preciso passar por uma revolução cultural. Quer dizer, primeiro você reorganiza ideologicamente a forma como as pessoas vivem, para que as pessoas vejam na própria revolução uma realização daquilo que vai fazer o bem para a vida deles. Porque o grande feito do capitalismo é fazer com que as pessoas... Aqui a gente conseguiu, principalmente com a Michelle, a gente conseguiu meio que sintetizar um pouco a questão, né? Porque ela estava sugerindo de alguma forma uma transformação cultural, é que a gente entende que essa transformação cultural ela só vai existir de fato pós-revolução. Ela deve iniciar antes da revolução para possibilitar um tipo de experiência revolucionária em que a cultura será mudada. Bom, pelo menos eu acredito que eu penso assim, no seu André. Sejam exploradas, que elas se entreguem para serem exploradas, imoladas, e destruam a sua própria vida no trabalho, e elas agradeçam aos céus por causa disso. Eu tenho uma solução. Queimar a igreja! Lembra, você usou o termo revolução cultural agora? É isso que eu tô defendendo. Tem que revolucionar a cultura também. Perfeito. Tem que revolucionar a cultura, junto com o modo de produção. Eu acho que com a Michelle aqui no final deu pra chegar num lugar, assim, eu acho que ela conseguiu entender. Não sei se o Misa, ele conseguiu entender nosso ponto exatamente, assim. A gente insistiu do início ao fim de que essa leitura fundamentalista ela existe por conta de um pressuposto social que fomenta um tipo de cultura específica, que promove violência concreta e uma cultura violenta. E essa cultura violenta legitima um tipo de leitura do texto bíblico que serve depois como fundamentação para a manutenção dessa violência, né? Então eu acho que é denso, e por isso eu acho que muita gente não entendeu. Teve gente que falou até que a gente não tinha entendido o pressuposto do Misa. Gente, a gente entendeu o pressuposto do Misa. A gente só discordou. E a afirmação, de novo, se a afirmação não fosse tão generalista, a gente tinha sentado, talvez. Né? Depende do que fosse afirmado. Mas a afirmação foi muito geral e não serviu para a gente enquanto argumento suficiente para a gente sentar. Né? Enfim, acho que ficou claro algumas coisas. Eu acho que isso vai aparecer durante todo o debate, esse pressuposto metodológico nosso, enquanto cristãos materialistas que estão tentando analisar um tipo de experiência concreta que possibilita um tipo de leitura específica ou um tipo de experiência específica, e não o contrário. Não é a leitura ou uma ideia que fomenta um tipo de comportamento específico. Por isso, essa distinção teórica das duas partes. E talvez até aquela concordância inicial da Michelle tenha facilitado para a gente conseguir dialogar melhor até do que com o Misa, assim, ao longo do debate, porque a gente conseguiu se definir metodologicamente, a Michelle concordou com aquilo, e aí a gente conseguiu conversar nessa questão da cultura, e o Misa ainda insistiu muito nessa distinção de que a ideia, de alguma forma, essa ideia aqui no caso, a leitura fundamentalista / leitura violenta, literal, enfim, como se fosse uma leitura em abstrato. E como a gente falou, a gente não... Assim, a gente discorda desse pressuposto, né? E aí eu acho que é por isso que não ficou... A gente... Por isso talvez não tenha dialogado tanto com aquilo que o Misa estava propondo, porque a gente rejeita essa possibilidade de leitura, porque a gente entende ela como idealista, né? Mas, enfim, próximo vídeo eu vou fazer reagindo a essa segunda parte do primeiro vídeo, né? Porque já tá bem grande. Então, beijão, até a próxima, pessoal. Logo eu solto a segunda parte. Beijo.